E aí, quem tá ansiosa para aprender como é que a gente potencializa, como é que emagrece sem passar fome? Uma das perguntas todas as vezes que eu abro caixinha é assim, ó, Dani, eu já parei de comer à noite, mas eu não tô conseguindo emagrecer. Ou então, Dani, eu já cortei 1 ou 2 refeições da minha dieta, da minha alimentação, e eu não tô conseguindo emagrecer. O que é que eu tenho que fazer para potencializar o emagrecimento, para conseguir melhores resultados? Então, primeiro aqui antes da gente começar, eu quero dizer para vocês que não precisa passar fome para conseguir emagrecer e também não precisa sofrer para emagrecer. Então, é um processo que deve ser prazeroso aos pouquinhos e aí você consegue atingir o seu objetivo. Eu não quero mais ver ninguém dizendo que para emagrecer é difícil, que não consegue porque tem que sofrer, né? E não precisa sofrer. Uma das coisas que a gente tem que fazer para emagrecer sem passar fome é comer raízes. Por quê? As raízes são alimentos que são naturalmente integrais, então eles têm muitas fibras. E as fibras, eu sempre falo, ó, a fibra, lembra da fibra, a fibra da saciedade, a fibra ajuda em vários sentidos. Só que tem uma coisa que a fibra não só ajuda no emagrecimento, mas ela ajuda, né, em tudo que está relacionado à saúde também. Então melhora na saúde intestinal, você consegue ir ao banheiro mais vezes, você consegue ficar com a barriga mais sequinha. E eu sempre falo aqui para as meninas, sempre que você, né, tem um intestino mais saudável, você consegue ter um emagrecimento mais saudável também, você consegue emagrecer com mais facilidade. Então precisa ter um intestino saudável, funcionando bem, isso a gente consegue através das fibras. Outra questão também que as fibras ajudam é na diminuição do colesterol, então as fibras melhoram a questão do colesterol, você diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom, também ajuda no controle do índice glicêmico de alguns alimentos. O que é isso, Dani? É quando um alimento tem uma alta capacidade de dar um pico de açúcar lá no seu sangue. E aí, quando a gente começa a comer fibras, a gente controla o índice glicêmico dos alimentos. Quando você consome as fibras, você dá uma controlada nesse índice glicêmico, você controla a quantidade de açúcar que vai para o seu sangue. E aí, esses alimentos integrais vão jogando bem devagarzinho o açúcar na sua corrente sanguínea e assim você consegue usar como fonte de energia. É interessante que ontem eu fiz uma consulta, meninas, para uma amiga que ela estava se recuperando da Covid. Ela teve muitas complicações respiratórias, então estava com a saúde um pouco comprometida. E aí ela é diabética, estava querendo emagrecer alguns quilinhos, mas a questão principal seria uma dieta anti-inflamatória para ela se recuperar, né, dessa questão da Covid, e também o controle do diabetes. E ela estava com diabetes descontrolado, e aí eu sempre faço um passo a passo para fazer a triagem desses pacientes, né, antes de fazer o atendimento particular. E aí ela falou uma coisa interessante que muitas acabam fazendo também, que em relação às frutas, né, não é porque um alimento é saudável que você deve ou pode consumir desenfreadamente. Então, as frutas são ótimas. Porém, se você usa da forma errada, ela pode atrapalhar o seu emagrecimento. Para quem é diabético também não é interessante. E aí, o que ela estava fazendo? Ela estava misturando, fazendo uma salada de frutas. Então, 4 frutas diferentes, não estava usando nenhuma fonte de fibra. Isso estava fazendo com que a glicemia dela fosse lá em cima. E aí, uma das orientações que eu dei foi para comer uma fruta de cada vez e sempre colocar uma fonte de fibra. Isso serve, gente, não só para diabéticos, isso eu também coloco em prática. Qualquer pessoa que queira ter uma alimentação mais saudável e que queira controlar o peso também, ter uma vida como um todo, né, mais saudável, precisa colocar essas dicas em prática, certo? Então lembrem sempre das fibras. Outra questão aqui, além de consumir as fibras, a gente precisa também fazer algumas coisinhas específicas que podem ajudar no seu emagrecimento. Vocês já ouviram falar da cúrcuma? Cúrcuma, gente, é um tempero. Ele é um condimento, um tempero natural, que ele é muito comum na culinária da Índia, né? Então, esse tempero, ele ajuda muito no emagrecimento. Porém, é o que eu sempre falo para vocês aqui. Não existe milagre em um alimento. A gente precisa unir a uma alimentação saudável e também uma prática de atividade física.
Aí quando você faz esse passo a passo correto e também adiciona esse tempero chamado cúrcuma, que é um pozinho amarelado, um pozinho amarelo, que você coloca nas suas refeições, pode botar no tempero da carne, pode colocar no arroz quando for temperar, ou então em cima da sua salada e misturar bem. Isso aí vai potencializar o seu emagrecimento, porque é um alimento que é anti-inflamatório e ele também é antioxidante. E aí o que é isso? Ele tem uma alta capacidade de fazer com que as toxinas do seu corpo sejam eliminadas. E aí quando você faz isso, você potencializa o emagrecimento. Isso ajuda muito nesse processo, porque é um alimento anti-inflamatório. E o que acontece no processo, né, de que a pessoa está com excesso de peso? Geralmente a pessoa que está com excesso de peso, ela está tendo um processo inflamatório, porque a gordura, ela causa um certo tipo de gordura em excesso, causa uma inflamação no corpo. E aí a pessoa que está um pouquinho obesa, a pessoa que está acima do peso, acaba, né, tendo processos inflamatórios no corpo. Isso eu falo até com as meninas do programa de emagrecimento na dieta detox, que a gente faz lá na nossa segunda semana de acompanhamento. Então, quando a pessoa tá um pouquinho acima do peso, ou muito acima do peso, ela tem um processo inflamatório no corpo dela, e isso acaba atrapalhando várias questões, né, da imunidade, cicatrização, várias questões do metabolismo do nosso corpo. E aí o que acontece? Quando a gente começa a fazer a dieta detox, que é uma dieta própria para desintoxicar, né? A gente dá aquela ajuda para o nosso corpo fazer essa eliminação de toxinas, vários sintomas vão desaparecendo. E aí você vai perceber que dores no corpo diminuem, quem tem fibromialgia não sente mais dores, quem tem inflamações no ouvido, inflamação, artrite, por exemplo, dores no joelho, vai sumindo aos poucos, porque a dieta detox é própria para isso. Então, todo mundo, né, pelo menos uma vez, precisa experimentar essa dieta bem orientada, tá? Com passo a passo correto, que aí vocês vão usufruir desses benefícios e principalmente sem passar fome. Outra questão também, gente, que a gente precisa prestar atenção é não confundir emagrecer com deixar de comer. É o que eu vinha falando lá no início da live. Muitas, né, já me mandam mensagens. Hoje mesmo, quando eu abri a caixinha, já tive algumas mensagens parecidas. Dani, parei de jantar e não tô conseguindo emagrecer. Dani, eu já cortei todo tipo de carboidrato da minha alimentação e não consegui emagrecer. O que é que está acontecendo? Você está restringindo o seu corpo de calorias ou então até de alimentos que são importantes, por exemplo, os que são fontes de carboidrato. Então, se você deixa de comer a macaxeira, muitas conhecem como a mandioca, se você deixa de consumir o inhame, a batata doce, você está perdendo vitaminas, está perdendo sais minerais desses alimentos. E isso pode fazer com que atrase o seu processo de emagrecimento, porque você está cortando alimentos que não precisariam ser cortados. E algo que é legal aqui, gente, que não precisa, né, para vocês entenderem que não precisa cortar esses alimentos. Ai, Dani, eu tenho muito costume de comer pão branco pela manhã. Não precisa parar de comer o pão branco, você pode substituir. Então já pensou, hoje eu até coloquei um vídeo lá nos Reels aqui no feed do Instagram. Você pode fazer substituições. Por exemplo, a barrinha de cereal você troca por oleaginosas. O pão branco você troca por pão integral. Ou então pão low carb que você faz em casa mesmo em 2 minutinhos. É até melhor do que o pão integral que a gente encontra. Então, é assim que a gente vai fazendo as substituições sem precisar abrir mão de nada e sem precisar passar fome. E um dos primeiros passos para a gente conseguir emagrecer sem sofrimento é a organização. Porque a primeira coisa que a gente deixa de lado quando acontece alguma coisa é a alimentação. Então, a organização, organizando a alimentação da semana, a gente consegue emagrecer sem sofrer. E também não precisa se cobrar tanto em relação à disciplina, porque às vezes não é isso que acontece. Às vezes são outros pontos que precisam ser observados. Certo? Então, vamos lá, continuando. Para emagrecer, né, você não pode confundir emagrecimento com deixar de comer. Então, muitas pessoas acabam tendo aí essa confusão e deixar de comer carboidrato à noite ou então deixar de fazer as refeições à noite não vai adiantar, porque o que vai importar nesse processo de emagrecimento é suas refeições, sua alimentação no decorrer de todo o dia e no dia anterior também. Então não adianta você começar o dia bem, né, com tudo certinho e chegar à noite e comer um alimento que não é saudável ou exagerar. Comer o alimento que não é saudável tá tudo bem, mas você exagerar nisso que é o problema. E aí, ou vice-versa, você começa o dia se alimentando mal e vai diminuindo os seus alimentos, se restringindo de calorias durante a noite
Isso não adianta, isso não vai te fazer emagrecer, porque é todo um conjunto que vai potencializar o seu emagrecimento. E aí, se você faz isso, corta as refeições da noite, para de jantar, corta 100% alguma coisa que você gosta de comer, isso vai te fazer ficar muito mal, isso vai te fazer passar fome e você provavelmente vai desistir do processo no meio do caminho. Outra questão também aqui em relação à água. A água, gente, não substitui refeição. Não dá para você pular uma refeição e ficar bebendo só água. Existem alguns casos do jejum intermitente, por exemplo, que é outro processo. O jejum intermitente é uma estratégia nutricional totalmente diferente, né? Que você, com o passo a passo correto, consegue colocar em prática intervalos entre alimentação e refeição. E aí sim tem o processo de beber água, de comer, consumir outros alimentos que não têm calorias, por exemplo. Mas o que eu vou falar aqui para vocês agora é que em uma dieta tradicional, uma dieta, por exemplo, uma dieta low carb, ou então outra estratégia nutricional, você está comendo de 3 em 3 horas ou seguindo, né, um passo a passo aí tradicional, não se deve substituir uma refeição por água. Exemplo, à noite eu não como mais nada e só bebo água. Se você não sente nenhuma fome à noite, tudo bem, você só beber água, mas se você está sentindo fome e aí fica bebendo água para enganar o seu estômago, isso já pode ser algo que não é benéfico, isso não vai ajudar no emagrecimento. Mas tem um caso aqui, né, vários estudos têm comprovado cada vez mais que o nosso corpo, o nosso cérebro tende a confundir a fome com a sede. Então, como é que a gente faz para descobrir se é fome ou se é sede? Primeiro, se você está confusa, não sabe se é fome, se é sede, primeiro passo, vai pegar um copo com água, mais ou menos uns 200 ml, é menos que isso aqui mais ou menos. E aí você vai beber água, tá confusa, né? Aí você vai beber água 200 ml, espera 15 minutos. Após 15 minutos, se essa sensação de fome passar, se o mal-estar passar no seu corpo, se você não estiver mais sentindo essa coisa, né, essa questão da fome, né, o estômago roncar ou então algum tipo de mal-estar, é porque era sede. Se não passar depois de 15 minutos que você bebeu água, aí é fome. Dessa forma, você vai fazer a sua alimentação saudável e assim você vai observando se é fome ou se é sede. Assim a gente consegue perceber melhor o que é que está acontecendo com o nosso corpo. Mas em hipótese alguma, a água deve substituir uma refeição, certo? Isso não vai ajudar no processo de emagrecimento, então precisa prestar atenção nisso também. Quando a gente faz o cálculo da quantidade de água para beber durante o dia, essa água, se a sua quantidade for 2 litros, 3 litros, 2,5, 3,5, você vai beber no decorrer de todo o dia. Um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite. Mas o que eu recomendo é você começar o dia com um copo com água. E aí, como é um exemplo aqui, o que é que eu faço? Quando eu acordo, eu tomo água, ou água pura ou água com limão, mais ou menos uns 200 ml, 250, bebo essa água toda. Depois, quando eu sinto fome, aí que eu vou fazer a minha primeira refeição. E aí, se você não tolera tanta água assim, você vai bebendo aos pouquinhos, mas o ideal é que você beba um copo com água ao acordar, e aí você já coloca o seu intestino para funcionar. Se for água morna, também ajuda a melhorar aí quem tem a questão da constipação. E depois, no decorrer do dia, você vai bebendo aos poucos. Exemplo, você chegou no trabalho e aí bota a sua garrafinha de água lá do lado e vai bebendo a todo momento um pouquinho. A cada 30 minutos, a cada 1 hora, vai bebendo um pouquinho. O importante é criar metas para você ir bebendo essa água. E nunca substituir uma refeição por água. Sede é sede e fome é fome. Então precisa respeitar essas sensações do nosso corpo. Então, outra coisa que foi até interessante que a Dri falar aqui, que eu separei uma informação para passar para vocês, que vai ajudar a emagrecer aí sem passar fome, sem sofrimento, que é ter uma rotina, né, ter horários bem definidos. E aí, quando você tem uma rotina de horários bem definidos, você tem uma menor chance de cair em tentação. Quando eu falo cair em tentação, não precisa levar assim tão ao pé da letra de que não pode consumir nenhum tipo de alimento ou que só pode consumir alimento que não é saudável no final de semana. Não, gente, o que vai fazer você ter mais saúde, que vai fazer você potencializar o seu emagrecimento, é respeitar as sensações do seu corpo. Se você está com vontade de comer doce, é porque você está com vontade de comer doce. Se você ficar negando isso, você vai ficar com uma vontade muito maior e aí você vai comer dobrado, triplicada a quantidade. E aí isso vai fazer com que estrague o seu processo de emagrecimento se você comer muito de uma forma descontrolada. Se você tá com vontade de comer doce e não dá pra ser uma fruta seca, Dani, não tô com vontade de jeito nenhum de comer uma fruta seca, não tô com vontade de comer uma fruta assim no micro-ondas,
Tudo bem comer um chocolate, tudo bem comer algum outro doce de sua preferência, desde que seja uma quantidade moderada. Então não precisa de sofrimento para emagrecer, é só você controlar a quantidade. E sempre que possível, se a sua vontade de doce é muito constante, precisa reavaliar o que está acontecendo com o seu corpo, porque deficiência de minerais como o cromo, por exemplo, que é um mineral, né, que tem essas questões também que ajudam no emagrecimento, está envolvido com a questão da sensação de vontade de comer doce. Se você tiver com uma deficiência de alguns nutrientes, ou então tiver com uma fome oculta, né, que é quando o seu corpo precisa de nutrientes e fica mandando informações de que você está sentindo fome, isso pode estar causando essa vontade exagerada de comer doces, então precisa ser reavaliado. Mas se na maior parte do tempo você consumir frutas secas, castanhas, uma fruta no micro-ondas junto com canela, isso vai ajudar muito aí na sua vontade de comer doce, não vai precisar passar fome e vai ajudar no emagrecimento. Vamos lá, para a questão da rotina que Dri estava falando aqui. Então, às vezes não é questão de falta de disciplina. Muitas vezes é porque você não está organizando as suas refeições. Então defina um dia e um horário para praticar atividade física. Defina um dia e um horário específico na sua semana para organizar a sua alimentação. E isso vai facilitar o seu processo. Outra coisa que é interessante também é fazer metas que são alcançáveis e metas que você sabe que você vai conseguir alcançar. Ainda um exemplo dessa paciente que eu fui fazer o atendimento em domicílio, o filho dela precisava também de uma consulta e ele conversou um pouquinho comigo e ele falou assim, eu não consigo colocar em prática a dieta, eu não consigo fazer atividade física porque eu quero fazer tudo perfeito. E aí eu fui passando algumas orientações para ele. Isso pode acontecer, isso acontece com qualquer pessoa. A gente quer começar com tudo perfeitinho. A gente quer fazer 100% da dieta, a gente quer acordar 5 horas da manhã para fazer atividade física, conseguir trabalhar, conseguir cuidar da casa e fazer tudo e dar tudo certo. Só que isso não existe. Pode existir 1 a 2 vezes na semana, só que todos os dias fica uma rotina às vezes muito pesada. Se você conseguir colocar tudo isso em prática com o passar dos anos, melhor ainda. Mas o fato é que a gente deve começar aos poucos, colocando em prática algo que é realista, algo que está dentro do seu alcance. E aí você vai conseguir ser bem sucedida na sua saúde, no seu emagrecimento. Um exemplo de como você pode fazer isso: cria um cronograma semanal. Eu mesma faço. Eu faço o cronograma semanal para as minhas pacientes quando a gente faz a consulta. Eu passo as orientações para as meninas do grupo de emagrecimento. E aí, como é que eu coloco isso em prática? Eu organizo, pode ser no computador, então pode ser em um papel. Você faz várias tabelinhas com dias da semana e tira um dia dessa semana e algumas horas específicas para poder organizar a sua alimentação e organizar a sua atividade física. E aí, quando você traz para a sua rotina, normaliza, né, a questão de ter uma alimentação saudável e cuidar dos alimentos, cuidar da sua saúde, junto com a atividade física também, isso vai se tornando cada vez normal e aí você consegue emagrecer sem sofrer. Certo, meninas? Muitas gostam aqui de doce, mandem aí perguntas e aí, seguindo essas dicas, vocês vão conseguir ter bons resultados, colocando em prática, claro, e aí a gente consegue emagrecer sem passar fome e sem sofrer. Lembrem, já podem fazer a pré-inscrição do programa de emagrecimento do Fique Fit 7.0, que em breve a gente vai abrir as inscrições. Mas se você já está ansiosa, quer garantir a sua vaga, vai lá no meu perfil e já faz a sua pré-inscrição para assim que abrirem, né, as vagas, você já ser direcionada lá para não perder a chance de participar do próximo programa de emagrecimento. Desafio Detox também está a caminho, as vagas vão abrir aí nesse processo. E aí vocês já podem ir se preparando, porque vai vir mais Desafio Detox pela frente, com muita novidade boa. Dri, pode sim fazer a comida e congelar por uma semana, mas depende de qual alimento. Tem alimentos que não suportam 7 dias, tem outros alimentos que têm uma maior durabilidade, então precisa separar bem os alimentos para poder não estragar, porque uns têm a data de validade maior do que o outro, então precisa congelar da forma correta também. Isis, demais Isis, você arrasa, você que arrasa. Isis é do programa de emagrecimento do Fique Fit, ela não perde uma informação aqui. Então, meninas, a live aqui vai ficar gravada. Lembrem que toda quarta-feira a gente tem aqui o Sushá com a Dani. Quem fez o Sushá, lembrem de postar a foto aqui nos stories para eu ver qual foi o sabor do Sushá que vocês fizeram. Façam lá entrem lá no
no grupo do Telegram, garantam a vaguinha de vocês lá no nosso grupo para pegar todas as novidades, pegar a receita do Suchá também e sempre ficar por dentro das novidades e tudo que for aparecendo, a gente vai passando as informações para vocês por lá. Tá bom, meninas? Então, beijo. Tchau, tchau.